Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, já nossa aula 10, conteúdo revolucionismo, é continuidade daquela aula 9, lembra? Falamos sobre os mitos criacionistas e hoje viemos para apresentar o outro lado da moeda, como diz o outro, a ciência e como que o evolucionismo explica a origem do universo, a origem do homem. Nosso objetivo é identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade. Vai ter polêmica, vai ter a cereja do bolo da história. Fiquem calmos, acompanhem, caderno em mãos, vamos com a gente. Primeira pergunta aqui com vocês, hein? E se o surgimento do mundo, dos seres humanos, fosse representado em um calendário? Os livros de história, em geral, as formas de explicar, trabalham com bilhões de anos. A teoria do Big Bang, a grande explosão, 13 bilhões de anos. A origem da Terra, surgimento da Terra, 5,6 bilhões de anos. Muito números, meu Deus, mas dá para imaginar essa coisa em bilhões de anos, em milhões de anos? E se tudo nós pegássemos esses bilhões de números e colocássemos em um ano só, como seria a origem do universo, a origem do ser humano, das plantas, de todos os seres vivos, se tudo acontecesse em um ano? Galera aqui do estúdio está dando um foco bem bacana para esse slide. Seria uma espécie de um calendário cósmico. Em janeiro, vamos imaginar assim, observe que cada quadrado desse nós temos uma data de um mês. E aqui embaixo, no mês de dezembro, é que a coisa vai se deslanchar. Então imagine como que demorou para acontecer a origem dos seres vivos. Em janeiro aconteceria, segundo a teoria do Big Bang, lembrando que não é a única teoria de origem do universo, né, que segundo a ciência, estourou então em janeiro, né, uma grande explosão cósmica, e dessa explosão cósmica começam a surgir as primeiras estrelas, enfim, os primeiros corpos celestes. Passa março, esses corpos começam a, inclusive, massas a se organizar e tomar forma, tomar volume. Em abril, maio, já começam a aparecer as primeiras, inclusive, constelações. Nós temos junho, julho, formações de mais estrelas. Agosto. Em setembro, no mês de setembro, surgiu, inclusive, a nossa galáxia, a Via Láctea, o Sistema Solar. Em outubro, nós temos a vegetação surgindo no planeta Terra. Em novembro surgiu a vida, a célula, né? Vamos dizer assim, a origem da vida, todos os animais, todos os tipos de espécies, nós temos uma coisa em comum, somos formados por células animais. Então, e em dezembro, que aconteceria então todo um desenvolvimento dos animais. Do primeiro dia de dezembro até o 14, não aconteceu nada. Olha que interessante. Do 15 ao 21, também não aconteceu nada. Observe então que nosso calendário, a origem da espécie humana, então parece que foi ontem, né? Se nós pensarmos assim. No dia 22, os primeiros animais saem da água, os répteis. No 23, começam a surgir os primeiros dinossauros. No dia 24 de dezembro, o grande continente chamado Pangeia, quem nunca ouviu falar, vale a pena, dê uma pesquisada quem tem acesso, quem pode, né? Pesquisem principalmente os livros de história, de geografia, tem um continente chamado Pangeia. Então é a explicação que, na verdade, no planeta só existia um continente chamado Pangeia, e com essas placas tectônicas, com o tempo, vai acontecer uma movimentação dos continentes, surgindo a América, a África, ou a Europa, os polos, inclusive o polo ártico, o antártico. Então, quando havia apenas um continente, chamado Pangeia, começam as movimentações no dia 24. No dia 25, grandes répteis dinossauros começam a movimentar, a surgir. No dia 26, pequenos répteis roedores começam a surgir. No dia 27, um salto
de evolução impressionante. Surgem os primeiros animais com asas, que voam. Olha que interessante. No dia 28, mudanças de plantas. No dia 29, quem que é esse cara aqui? Vamos ver se você se identifica. Olha, professor, tá parecendo o Tiranossauro Rex. Era ele quem mandava na parada no dia 29. Mas no dia 30, ele já falou, já parei já de mandar. Segundo uma das teorias, um grande cometa teria, inclusive, transformado a questão climática no planeta, que deu a extinção dos dinossauros. Uma das teorias, polêmica, inclusive, nem todos os biólogos aceitam essa teoria, essa explicação. No último dia de dezembro, no dia 31 de dezembro, surgiu um primeiro primata, primeiro macaquinho, que foi melhorando, aumentando outras espécies. Opa, nasceu aqui o primeiro Australopithecus, um hominídeo, que é um ancestral nosso, até que nas últimas horas, como diz o outro lá, faltando uns 20 minutinhos para acabar o dia, surgiu a nossa raça, a nossa espécie, desculpem, chamado Homo sapiens, sapiens moderno, está aqui a cabeça da Lucim. Nos últimos minutos começamos a migrar para outros continentes, está aqui mostrando nesse quadrado, ele aqui, os seres humanos, fazendo migrações para a América, saindo aqui da África, indo para outras regiões. E faltando 60 minutos para acabar o tempo do ano, do nosso calendário cósmico, lá por 50 vieram as pinturas rupestres, as pinturas nas cavernas, os caçadores. Faltando 30 minutos para acabar surgiu, no caso, a civilização egípcia. E somente, faltando 5 minutos para terminar o dia, surgiu as primeiras formas de escrita. Então essa é uma brincadeira, uma forma de explicar o tempo através de um calendário cósmico. Próximo slide, está aqui a imagem de Charles Darwin, botânico, cientista. Segundo ele, a ciência explica a evolução a partir de um processo muito lento de transformações dos seres vivos. A base desse pensamento está nas pesquisas de Charles Darwin, naturalista inglês, que escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. Tem um filme, quem puder pesquisar na internet, no YouTube, Criação, conta a história de quando ele foi escrever o livro, A Origem das Espécies, de 1859. E Charles Darwin sabia que no dia que ele lançasse esse livro, o mundo, a ciência, não seria mais os mesmos. A religião, principalmente as religiões cristãs, judaico-cristãs, evangélicas também, seguiam uma linha onde o homem foi criado por um ser divino, Deus, à sua imagem e semelhança. Charles Darwin está na Inglaterra, por isso eu falei, inclusive, da linha evangélica, puritano, e ele sabe que se ele lançar o livro, ele estaria de frente com uma das maiores frases defendidas pelas religiões. A imutabilidade. Porque se Deus criou todos os animais, as plantas, inclusive o ser humano, a sua imagem e semelhança, significa que não houve mudanças nesses animais, nesses seres vivos. E segundo o seu livro, segundo a principal teoria, apesar que ele não focou muito na origem das espécies, mais sobre a evolução, ele vai trabalhar com a teoria que todos os seres vivos precisam se adaptar ao meio, passar por processos evolutivos e uma espécie de seleção natural vai excluir os animais, as plantas que não se adaptarem àquelas mudanças do meio ambiente. Ou seja, a imutabilidade ele está questionando. Ele fala sobre mutabilidade, mudanças, evolução. Aí vem a famosa explicação sobre a teoria da ciência, o evolucionismo. Para chegar a essa conclusão, Charles Darwin foi um baita de um aventureiro, Deus o livre. Imagine eu no século XIX, eu não ia ter essa coragem não. Embarcou no navio Beagle, em 1831, ficou viajando por 5 anos. E o cara fez uma coisa impressionante, uma circunnavegação. Contratou o barco, navio HMS Beagle, aproveitou, estava junto outros pesquisadores, e eles fizeram uma circunnavegação. Viajaram quase o planeta inteiro, inclusive aqui, passou por Bahia, passou por todo o litoral paranaense, passou pelo quase praticamente todo o litoral do Brasil. Passou por baixo ali da Argentina, deu a volta no mundo, voltou inclusive para o Brasil até retornar para Plymouth, sua cidade onde ele morava, próximo dentro do país, da Inglaterra.
Depois de várias viagens, Darwin começou a reunir, estudar os animais, observar que os animais tinham animais diferentes para cada região que ele passava. Aqui está a sua imagem, a sua viagem de circunnavegação, saiu de Plymouth, passou por Açores, Cabo Verde, Bahia, Rio de Janeiro, Montevidéu, Valparaíso, Galápagos, passou por Austrália, passou inclusive por Madagascar, um rapazinho danado, pela África do Sul, voltou para a Bahia até retornar, isso sempre fazendo seus registros, que acaba saindo depois, como resultado disso, um dos maiores livros da ciência, considerado então a marca das mudanças de pensar o ser humano, chamado A Origem das Espécies. Após muitas análises, concluiu, para ele, os seres vivos originaram-se de formas mais simples de vida e estão em permanente mudança, a evolução. Então, ele questiona a imutabilidade. Aqui nós falamos sobre essas mudanças. Olha aqui, nós estamos trabalhando com uma linha evolutiva, vai ter polêmica, daqui a pouquinho vamos discutir a cereja do bolo, o momento mais bacana da nossa aula. E aqui você vê transformações, os animais saindo da água, depois de um processo evolutivo, os últimos animais a terem asas, a poderem voar por processos evolutivos e transformações, essas mudanças, é isso que era a teoria dele. Aqui temos uma imagem, um slide representando a exposição que marca 200 anos do nascimento do naturalista. Por que naturalista? Porque ele vai pesquisar a botânica, ele vai pesquisar a natureza. Charles Darwin. Vamos para a primeira atividade, e é do nosso bom velhinho aqui. A teoria de Darwin foi uma explicação para o surgimento da espécie humana, conhecida como... Daqui a pouquinho voltamos e corrigimos essa junto com vocês.
E aí, galerinha, voltei. Como que a gente poderia explicar essa teoria de Darwin? Qual que é a resposta sobre o surgimento das espécies? Como que ele explica o surgimento das espécies? Respondeu certo. Quem colocou a letra D, evolucionismo. Podia esquecer, né? Poxa, vi lá de Jandai do Sul, minha professora de biologia, né? Valnei Albieri, um abração, graças a esses ótimos professores que hoje, inclusive, podendo fazer um bom trabalho e ser um professor, e é meu orgulho da minha profissão. E eu nunca esqueço, ela deu o exemplo das girafas, inclusive, não é a teoria que o Darwin deu como exemplo no seu livro A Origem das Espécies. Ele falou sobre as borboletas na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, quando mudou com a paisagem das indústrias, né, as fumaças que poluíam, a poluição do ar com as indústrias. Ele explicou que as borboletas brancas eram mais visíveis e acabavam sendo extintas por predadores, e as borboletas pretas que se camuflavam dentro do espaço dessa poluição, passaram a se sobrepor no espaço da Inglaterra. Olha que exemplo que ele vai explicando de mudanças. É isso que ele quer chamar de processo de seleção natural. Inclusive, aproveitar também e agradecer ao professor Rodrigo, que participou diretamente aí dessas dicas sobre as ideias de Charles Darwin e da seleção natural. Darwin ficava muito questionando, inclusive, sobre até que ponto passa para a genética, até que ponto é apenas uma seleção natural. Assim como Lamarck só questionava que a mutabilidade acontecia com as espécies durante a vida. O Darwin vai falando que não, que pode passar por pode acontecer em menor escala, passando por genética, como pode ser apenas de uma forma, né, de uma seleção natural, que é a história das girafas. Na savana, na África, haviam as girafas pescoço curto, girafas pescoço comprido. As girafas de pescoço curto, com a mudança climática, com a mudança de vegetação, né, os arbustos mais altos vão se modificando, ficando mais alto. Girafas pescoço curto não se alimentam. Então, elas vão ter dificuldade para se alimentar, para sobreviver. Já as girafas que têm o pescoço maior, alcançam o alimento, sobrevivem. Então, acabam sendo predominante naquela região, girafas de pescoço comprido, ou também, segundo Darwin, e discutido na área da biologia, da ciência, pode passar também, a parte genética, um aumento do pescoço, mas mais pela seleção natural. As que têm pescoço comprido sobrevivem, se adaptaram ao meio. Para a próxima pergunta, a partir do que foi exposto na aula, qual a explicação de Darwin para o surgimento dos humanos? Vamos ver quem ficou atento sobre a questão das mudanças. Daqui a pouquinho nós voltamos e respondemos essa junto com vocês.
Voltei, vamos responder essa junto. A pergunta que foi exposto na aula, o que nós estudamos, qual a explicação de Darwin para o surgimento dos humanos? Aí, para Darwin, os humanos são fruto de uma evolução. Essa é a resposta do surgimento. Após as viagens realizadas a bordo do navio HMS Beagle, Darwin teve contato com várias espécies de animais e plantas e encontrou evidências de que as espécies não são estáticas, que é o conceito que nós trabalhamos, da imutabilidade, que não mexem. E ele está questionando, dizendo que, na verdade, as espécies, sim, passam por mudanças, passam por transformações, ou seja, estão em constante mudança, ou seja, evolução. Inclusive, essa é o nosso próximo slide, chegou a cereja do bolo. Não posso deixar de lembrar, poxa vida, sempre tem aquela cena, sou Roberto em sala de aula, e os alunos trazem para mim, professor, diga, fala fulano, olha, é o seguinte, o meu vovô estava me visitando hoje em casa, e ele falou que o homem, se é verdade que o homem veio do macaco, por que o homem então não sai agora da árvore e sai andando? Por que o macaco não sai da árvore e pula da árvore e sai andando aí, professor? Poxa vida, esse é um questionamento e ótimo, inclusive, para nós trazermos aqui e discutirmos. A famosa frase, o homem veio do macaco? Essa é uma teoria verdadeira? Darwin defendeu isso em algum momento? A ciência defende que o homem veio do macaco? Não. Essa é a nossa grande discussão. Hoje, o professor Roberto, junto com vocês, vamos desconstruir esse senso comum que a sociedade tem costume de falar. Se o homem veio do macaco, por que não tem macaco hoje saindo correndo, pulando de árvore? Porque, na verdade, o homem não veio do macaco. O que nós vamos trazer como teoria científica, com respaldo, com resquícios, com estudos arqueológicos, é que tanto o homem quanto os primatas têm um ancestral em comum, mas seguem linhas, processos evolutivos diferentes. Começa com um tronco, o mesmo, mas seguem linhas. O ser humano até chegar nele, e depois os primatas até surgirem os macacos, né? Gorila, chimpanzé. Nós temos o ancestral em comum, mas não é o homem que veio do macaco. Está aqui um ancestral comum, pode ser o Criopithecus, com 18 milhões de anos atrás. Tem outras teorias mais antigas, onde saem dessa linha os macacos, que é um processo evolutivo. Então não tem como macaco pular de árvore e sair andando, porque ele já é um processo evolutivo que ele se adaptou daquela forma. Por isso que ele usa o rabo para se pendurar num galho. Por que nós não temos rabo? Por que nós andamos de forma ereta, de pé? Porque não precisamos ter rabo para ficar pulando, subindo em árvore. Essa, então, está aqui para vocês, dando um foco aqui nesse slide. Nós teríamos aqui o Dryopithecus há 25 milhões de anos atrás. Do Dryopithecus, inclusive, tem os símios. Antes dele, já sai uma linha de primatas, o símio Novo Mundo. Depois, os símios Velho Mundo, que tem a mesma linha nossa, eles são um processo evolutivo já. Não é que nós, seres humanos, viemos deles. Depois, o Ilobatídeos, Pongídeos, que são os gorilas, orangotango, chimpanzé, eles já são um processo evolutivo. Por isso que eles são daquela maneira, daquela forma, passaram por um processo evolutivo até chegar naquele estágio. Assim como nós também passamos por uma outra linha, essa última, o Ramapithecus. Inclusive, a ciência muda, ela traz novas novidades a todo instante, com novas descobertas. Há 5 anos atrás foi encontrada uma outra linha evolutiva, chamada Erdipithecus, mais antigo que esse fóssil famosíssimo, chamada Lucy. Deram carinhosamente ao fóssil mais antigo que se tinha até então, né, da nossa linha evolutiva, um Australopithecus de 3,2 milhões de anos, em homenagem aos Beatles, por isso Lucy. Os arqueólogos curtindo um sonzão lá dos Beatles, Lucy in the Sky, with Diamond, e você, vamos chamar a nossa grande descoberta, né, com um nome em homenagem, por isso, fóssil de Lucy. Vamos para a pergunta. Então agora vocês já viram, trouxemos essa polêmica, o macaco não vai pular de árvore mais, então agora, a partir de hoje, quando o vovô, papai, a mamãe perguntar, o vizinho, fala assim, se é verdade como veio do macaco, daí você já levanta, não, eu estudei,
Eu estava lá no Aula Paraná com o professor Roberto, ele falou que o homem não veio do macaco. Tanto o homem quanto o macaco viemos de um ancestral comum, somos um processo evolutivo, passamos pelo Homo erectus, nós somos a nossa linha de espécie é chamada Homo. Somos o Homo sapiens sapiens moderno, como vamos ver daqui a pouquinho num slide. E as outras linhas de primatas, gorila, orangotango, chimpanzé. Responda essa em casa. O fóssil, com aproximadamente 3,2 milhões de anos, encontrado na região de Afar, na Etiópia, na África, recebeu o nome de... Daqui a pouquinho voltamos mais a essa resposta e vamos corrigir juntos.
E aí, galerinha, novamente, professor Roberto, vamos responder essa junto. Qual que é o nome? Aquela galerinha que estava curtindo os Beatles, que estava curtindo, fazendo aquelas descobertas arqueológicas lá na África. O nome do fóssil mais antigo, do Australopithecus mais antigo, é a Lucy, letra B, como nós vimos no slide anterior. Agora aqui nós temos mais uma explicação que o professor Roberto está comentando. Então, novamente, repetindo, primatas e nossa espécie, os Homo sapiens, sapiens modernos, nós somos processos evolutivos diferentes, que nós temos um ancestral comum, mas não somos direto dos macacos, porque eles estão junto com a gente no mesmo processo evolutivo, pararam junto com a gente aqui, inclusive com várias espécies. Como vocês podem ver aqui, os prosímios, o macaco do Novo Mundo, né, a região aqui da América, macacos do Velho Mundo, né, a Europa, África, Ásia, gibão, orangotango, gorila. Por que falam tanto que os chimpanzés estariam mais próximos de nós? Porque ele tem algumas características antropomórficas, né, características, detalhes, inclusive, diga-se de passagem, um dos processos evolutivos mais importantes da nossa espécie, segundo o historiador, né, Jaime Pinsky, é nós fazer um formato de pinça. Esse é um processo que fizemos que nós pudéssemos se alavancar, evoluir muito na frente de outros primatas em relação a eles, isso há milhões de anos atrás. Porque se você pegar a mão, no caso de um orangotango, de um chimpanzé, ele tem o seu polegar mais estreito, mais para baixo, ele não consegue fazer o formato de pinça. Nosso polegar, mais para cima, conseguimos segurar os objetos em formato de pinça, fazer detalhes, inclusive pontos, pinturas, desenhos, né? Inclusive características minuciosas, como um relógio, alguma coisa detalhista, que um macaco não conseguiria, porque o seu polegar está para baixo. É um processo evolutivo nosso, da nossa espécie, do Homo sapiens, sapiens moderno, que está aqui, é um hominídeo. Próximo aqui, agora vem um slide mostrando uma linha cronológica do historiador Jaime Pinsky, mostrando a linha evolutiva do Homo, da nossa espécie, dizendo do Ramapithecus. Olha, essa linha, inclusive, não é nem a dos primatas. Então, aqui já passou. Vocês viram no outro slide, vou até retornar rapidinho aqui para nós mostrarmos com toda a certeza que aqui, ó, a 50 milhões, o Dryopithecus a 25 milhões, dá linhagem para outras espécies e depois a nossa. Então, nós temos uma linha igual, né, um ancestral comum, mas que vamos para outras linhas da árvore genealógica. No caso, esse slide aqui já está mostrando só a nossa árvore genealógica. No caso, o Ramapithecus. E da nossa árvore genealógica, inclusive, nós temos outras linhas evolutivas que não vão se tornar Homo sapiens sapiens moderno, que vão desaparecer. Uma mais famosa, inclusive, é o chamado Homo sapiens neandertal, ou o homem de Neandertal, foi encontrado na região ali de Neanders, na Alemanha, no Vale de Neanders. E eram homens, né? Eram uma espécie maior, mais forte, inclusive, que a gente, mas esses nossos amigos não aprenderam a fazer fogo, não tinham algumas habilidades como a nossa espécie Homo sapiens tinha, e inclusive os cientistas, os biólogos, arqueólogos, não estão em consenso como que essa espécie desapareceu há 30 mil anos atrás. 30 mil anos, parece que foi ontem, se nós pensarmos que estamos falando de 11, de 5 milhões, de 3 milhões para que surgisse a nossa linha, o Homo habilis, né? Depois o Homo erectus, que é aquela linha que vai conseguir ficar totalmente reto, vai abandonar as mãos do chão, vai ficar com as mãos livres. Olha que processo evolutivo importantíssimo para esse primata, para esse hominídeo, desculpe, chamado Homo erectus, dele que vai surgir a nossa espécie, o Homo sapiens moderno. A ciência não está de acordo com como que os neandertais desapareceram. Alguma teoria, ou a nossa espécie matou eles, literalmente falando, nós éramos numerosos, apesar de nós sermos mais baixinhos que eles, nós demos
um sapeco neles, desapareceram, ou misturou as duas espécies e nosso gene, por ser superior, por ser em maior número, nós englobamos eles. Outros biólogos não concordam com essa teoria porque são genes diferentes, não poderiam nascer filhos de genes diferentes. Também tem essa discussão. Enfim, é uma polêmica e o Homo neandertal, só digo de passagem, não queria eu, lá na pré-história, encarar um Homo neandertal de uns 2 metros, 1,80 m, um baita de um polacão, como diz o outro, um alemão. Aí eu ia ficar perto assim, não, você quer meu fogo, pode pegar, você quer minhas armas, pode pegar, é isso que eu faço o outro lá, não tem problema não. Ia deixar quietinho de boa, porque os caras eram grandes. De acordo com a teoria evolucionista, não podemos afirmar que os humanos vieram do macaco. Então, está então a nossa teoria, hoje a nossa explicação foi essa. Desmistificamos, desconstruímos o senso comum. O homem não veio do macaco. Primatas e humanos têm um ancestral em comum, mas evoluíram, originaram espécies diferentes. Nós estamos em constantes mudanças. As mulheres, há séculos atrás, há pouco tempo atrás inclusive, usavam espartilho, vestimentas, roupas apertadas, elas tinham mais cintura, usavam saltos, sapatos menores, que deixavam o pé inclusive menor, pequeno. Eu já vi uma teoria evolucionista, é claro que são hipóteses, dizendo que o nosso mindinho ele vai desaparecer com o tempo. Falam-se que a nossa cabeça, inclusive, pode ficar um pouco maior, porque a caixa cranial, nosso cérebro, estamos utilizando mais. Diga-se de passagem, como diria Raul Seixas, não utilizamos nem 10% da nossa cabeça ainda. Imagine quando nós conseguirmos chegar a uns 20%. Que tamanho de cabeça vai ficar? Vamos lá, de acordo com as duas imagens, agora é com vocês aí em casa. Com o conteúdo abordado nessa aula, explique por que equivocado, porque está errado, a palavra equivocado, porque está errado afirmar que o homem veio do macaco. Usem os dois slides, as duas apresentações aqui, as duas árvores genealógicas. Daqui a pouquinho voltamos, corrigimos junto com vocês.
Voltei, galera. Vamos responder junto. De acordo com as duas imagens, essa foi a nossa grande discussão de hoje. Explique por que é errado, por que é equivocado afirmar que o homem veio do macaco. Está aqui os dois gráficos, as duas linhas evolutivas. Nós apresentamos, então, mostrando a parte dos primatas, a parte do homem, os primatas e a espécie hominídeo, que é a nossa Homo hominídeo, por isso que a nossa espécie chama-se Homo sapiens sapiens moderna. Olha, também é outra polêmica, já se colocaram 150 mil, que nós surgimos, outras 100 mil, agora acabaram encontrando uma outra arcada dentária próxima na região de Marrocos, com 300 mil anos, e que é muito próxima da arcada dentária dos Homo sapiens sapiens moderno. Então, assim, é uma polêmica, mas em geral, já vi até outros colocando até 120, 100 mil anos. Então, assim, não é um ponto, não temos o chamado momento exato do nascimento do Homo sapiens sapiens moderno. A ciência chama isso, inclusive, o chamado dedo de Deus. Quando surgiu? Quando que o primeiro hominídeo, quando que primeira linha do Australopithecus levanta, pega uma pedra e joga sobre o seu oponente, sobre um animal feroz, selvagem, e percebe, opa, posso sobreviver, melhor assim. Os primatas espécie hominídeos têm o mesmo ancestral comum, mas seguiram linhas evolutivas diferentes. Inclusive, a espécie Homo sapiens é resultado de várias outras espécies Homo que evoluíram, Erectus e habilis. Agradecer de coração todos vocês que estiveram junto comigo, professor Rodrigo, Biologia, Ciências, Colégio Romário Martins, Piraquara, por toda a sua contribuição na área de Darwin. Muito obrigado. Todos os professores, toda a comunidade que está nos assistindo, só tenho a desejar o seguinte: muito foco nos estudos, muita força, fé no coração, tudo de bom. Obrigado, até a próxima!